Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que esse sábado seja um sábado abençoado, guardado e guiado pelas mãos divinas do Senhor. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, que tem como título Precursores dos eventos finais. Nós vamos estudar histórias que podem nos ajudar à luz do que aconteceu no Antigo Testamento, aquilo que vai acontecer com base nas revelações do livro do Apocalipse e mesmo naquilo que Jesus ele nos informa e a Bíblia nos informa no Novo Testamento. E para nós iniciarmos, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, perdão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nos últimos dias da história desse mundo, nós precisaremos de Deus, toda força, todo poder, toda orientação, todo discernimento, para que nós possamos resistir aos dias maus, como foi no Antigo Testamento com Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 3 amigos de Daniel, que mesmo sendo levados à fornalha, eles tiveram a força necessária, tiveram o discernimento necessário para não adorar aquilo que estava sendo imposto, mas para, acima de tudo, honrar o nome de Deus. E, meus queridos, o vislumbre que nós gostaríamos de dar para a lição dessa semana é mostrar para vocês que o Apocalipse relata profeticamente os eventos que acontecerão no tempo do fim. Esses eventos incluem tempos de perseguição e até morte para aqueles que escolhem adorar a Deus em vez de adorar a besta e a sua imagem. Mas esse não é o único lugar na Bíblia onde podemos investigar esse exemplo. Na experiência, como eu disse anteriormente, na experiência dos 3 jovens hebreus, amigos de Daniel, na morte de Tiago, na libertação de Pedro, ou na perseguição que o próprio Jesus sofreu por causa do sábado, nós podemos vislumbrar e entender os precursores daqueles momentos cruciais que estão por vir na história desse mundo. Então, que esses exemplos possam nos dar esse vislumbre, esse entendimento, essa compreensão. Portanto, a lição nós dividiríamos em 2 pontos. O primeiro tópico é precursores do Antigo Testamento. E esse tópico ele tem 3 pontos importantes. A imagem que nós podemos entender da interpretação de Daniel 2, com base na interpretação historicista. O segundo tópico, adorar ou morrer. O terceiro, a adoração no fim dos tempos. E o próximo ponto que nós iremos abordar da lição os precursores do Novo Testamento, Tiago e Pedro, e Jesus, o sábado e o tempo do fim. Com base nessa divisão didática da lição, vamos ao primeiro ponto, que é exatamente os precursores do Antigo Testamento. Uma imagem de Daniel 2, sob a perspectiva de uma interpretação historicista. Em Daniel, capítulo 2, versículo 43, nos diz: assim como viste o ferro misturado com o barro, eles não serão misturados por alianças humanas, mas eles não serão unidos um com o outro, pois o ferro não se mistura com o barro. O que é que nós podemos entender com base nesse sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, é que todas as profecias do livro de Daniel, elas partem exatamente do princípio da mesma questões que estão envolvidas em Daniel capítulo 2. Assim, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. É a base para entender essa visão historicista que é revelada no livro de Daniel. Sendo assim, a interpretação da imagem sonhada pelo rei Nabucodonosor, registrada no capítulo 2 de Daniel, estabelece as bases para a interpretação bíblica dos impérios mundiais, começando com a cabeça de ouro, que representava Babilônia, o peito e os braços, a Média e Pérsia,
o ventre e os quadris de bronze representando o Império Grego, as pernas de ferro representando o Império Romano e os pés em parte de barro e em parte de ferro, que é a ênfase maior que nós iremos dar para estudarmos essa recapitulação da lição desta semana. Por exemplo, é anunciado que Babilônia seria um império rico, mas também seria um império transitório. Também é anunciado como seriam as nações no tempo do fim, por meio de alianças humanas, mas sem realmente se unirem. Então, no tempo do fim, por maior que fossem as tentativas de união das famílias europeias de predominar o poder, elas não conseguiram, vamos dizer, estabelecer esses poderes de forma a unificar, exemplo, a Europa, por quê? Porque elas estavam representadas ali pelos pés de barro. E nós estamos exatamente vivenciando esse tempo dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, em parte de barro, em parte de ferro. Ou seja, que não haveria mais a união que houve no passado para o Império Mundial. Os impérios hoje eles são altamente divididos, e por maiores que fossem as tentativas no passado, eles não se estabelecerão. E nós vemos hoje, no contexto atual, por mais que a gente tenha a preponderância de uma nação em relação às demais, como os Estados Unidos, mas existe, sim, uma queda de braço, existe uma divisão posta que faz com que nós não tenhamos, essencialmente, o Império Mundial, mas nós tenhamos, o que nós verificamos no momento é o quê? Uma divisão de forças antagônicas daqueles países que se estabelecem como potência mundial. Sendo assim, o segundo ponto da lição Adorar ou Morrer, que tem como vislumbre o capítulo 3 do livro de Daniel. E no versículo 18 diz o seguinte: e se não sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantarás. O que é que acontece? Não conformado da Nabucodonosor, que a interpretação do sonho de Daniel dizia que ele, Nabucodonosor, rei da Babilônia, representava a cabeça de ouro, que era o reinado de Babilônia. Ele não conformado com isso, e às vezes a gente esquece daquilo que Deus tem nos revelado, e não é que Nabucodonosor não se esqueceu. Nabucodonosor ele não admitia que um império maior do que ele haveria de surgir, ou um império que viesse sucedê-lo. Então, instigado por todos os seus conselheiros, por todos os seus chefes de estados, Nabucodonosor ergueu uma estátua semelhante ao sonho, mas essa estátua ela não era dividida em ouro, prata, bronze, ferro e barro. Não, ele fez uma estátua toda de ouro para mostrar quem manda sou eu. Né? Então, é exatamente isso que Nabucodonosor queria mostrar. Efetivamente, se aproveitando da ausência de Daniel, Daniel provavelmente estava em alguma província, e essa rebelião contra a história que foi contada a ele através do sonho dele, interpretada por Daniel, Nabucodonosor, ao erguer essa estátua de ouro, né, ele queria, como eu disse anteriormente, indicar que seu império ele não teria fim. Não contente com isso, ele fez com que todos aceitassem a sua liderança como uma liderança eterna, levando-os a adorar aquela estátua. Essa ordem foi acompanhada por uma sentença de morte para quem se recusasse a adorar aquela estátua. Portanto, o que aconteceu? 3 jovens fiéis não estavam dispostos a adorar aquela imagem, violando dessa forma a lei estabelecida, a ordem estabelecida por Nabucodonosor. Né? Então, o que aconteceu? Eles poderiam ter, vamos dizer, ter fingido que estavam adorando, porque muitas vezes as pessoas dizem o que importa é o coração. Meus queridos, o que importa não é apenas o coração. Deus, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa vida. E a posição do nosso corpo revela a posição da nossa mente e do nosso coração. Eles poderiam ter fingido, mas eles não fingiram. Eles permaneceram em pé e eles não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor. Eles negaram abertamente de adorar
de se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. E, para tanto, aquele que não aceitasse, qual seria o castigo? Seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Eles aceitaram as consequências e eles escolheram morrer. No entanto, Deus não permitiu que seus súditos eles morressem. Eles foram, sim, lançados na fornalha de fogo ardente. Um por um foi lançado. Depois, Nabucodonosor mandou abrir. E quando abriram a fornalha de fogo, né, estavam todos mortos, só a cinza. Não, eles estavam vivos, são e salvos. Mas não eram apenas 3 que estavam vendo, eram 4. E Nabucodonosor reconheceu que o 4 era o Filho de Deus. Nabucodonosor ele reconheceu que aquele 4 que era semelhante ao Deus. E ali, verdadeiramente, Nabucodonosor ele teve a compreensão exata da superioridade de Deus em relação ao seu reino, da superioridade de Deus em relação a tudo que existe nesse mundo. E Nabucodonosor, ele naquele momento, ele ficou impressionado. E os amigos de Daniel, eles ficaram salvos. O que é que eu e você, nós somos chamados? A posição do nosso corpo reflete a posição do nosso coração. Não adianta a gente fingir de ser cristão. A gente tem que ser cristão por dentro e por fora. A nossa vida, o apóstolo Paulo disse que nós somos cartas abertas e lidas. Ou seja, as pessoas estão vendo que tipo de testemunho nós estamos dando. Meus queridos, nós somos chamados a testemunhar desse Deus. Vamos o terceiro tópico desse primeiro ponto que nós estamos estudando, adorar ou morrer. E dentro desse contexto que nós vimos, né, que é o versículo 18, e se não, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Os amigos de Daniel, eles estavam convictos da decisão de que eles tinham tomado, né? de não se curvar perante aquela estátua, de não adorar perante aquela estátua, de não adorar deuses humanos. Nós estavam dispostos a morrer. E nos últimos dias da história desse mundo, nós também podemos dizer que iremos encontrar esse contexto também. Né? Esse contexto é interessante. É interessante analisar os 2 grupos de adoradores, o babilônico e os 3 hebreus. Ali estava uma multidão inteira ali para se prostrar diante de uma estátua. E quem sabe ali também, certamente, existiam pessoas que vieram para o cativeiro babilônico, que eles tinham tanto medo, eles sabiam do poder, eles sabiam das consequências, eles sabiam da fornalha, mas essas pessoas elas se curvaram pelo medo que ela tinha. Mas, portanto, Sadraque, Mesaque e Abdenego permaneceram fiéis a Deus. E qual será a nossa posição nos dias finais da história desse mundo? Haverá um decreto de morte, haverá uma perseguição. O povo de Deus será duramente perseguido. De que lado nós estaremos? Seremos como Sadraque, Mesaque e Abdenego? E aí é que nós somos chamados exatamente para vislumbrarmos o significado da adoração no tempo do fim, E então, o que é que eu e você nós estamos esperando? O que é que eu e você estamos buscando? O que é que eu e você estamos esperando na história desse mundo? É preciso estar do lado de Deus. Veja que o decreto de morte ele foi estabelecido para Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles permaneceram em pé. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, aí a gente entra no ponto, a adoração no tempo do fim, e foi-lhe permitido soprar a imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que os que não a adorassem fossem mortos. E no tempo do fim também, aqueles que não adorarão a besta, né, representado no Antigo Testamento, a estátua de Nabucodonosor, aquilo é uma miniatura mostrando o que aconteceria no tempo do fim. O que é que vai acontecer? Veja, Daniel 3, ele nos traz algumas coisas importantes para nós refletirmos. Primeiro, Daniel 3, Nabucodonosor faz uma estátua. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14,
a segunda besta também faz uma estátua. Em Daniel, capítulo 3, o que é que acontece? Força a todos para... forçaram todos para adorar aquela estátua. Em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 14, todos serão forçados também a adorar a estátua. No capítulo 3 de Daniel, os 3 jovens recusam. E no capítulo 13, versículo 14 de Apocalipse, o remanescente, ele se recusa também, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, a adorar. E no capítulo 3 de Daniel, quem não adorar vai ser morto. No capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Apocalipse, quem não adorar também vai ter o decreto de morte. Em Daniel 3, eles testificam perante os súditos desse mundo, os reis e súditos desse mundo. Aqueles 3 jovens permanecem em pé. E nós, nos dias finais, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, o remanescente de Deus vai testificar ao mundo inteiro. No capítulo 3 do livro de Daniel, os amigos de Daniel e aqueles que escolheram não se curvar seriam lançados na fornalha de fogo. E os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram os únicos a serem jogados na fornalha de fogo. Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 14, os crentes dos dias finais serão perseguidos. Em Daniel 3, Jesus vem para resgatá-lo, ali na fornalha de fogo. Veja que história linda. Jesus, ele foi na fornalha e resgatou os seus três amigos. E nos dias finais, quando o decreto de morte sair, quando haverá uma perseguição duríssima sobre a igreja, uma voz no céu, ela vai clamar e vai dizer: a minha graça te basta. Jesus voltando com poder e grande glória para resgatar os seus filhos. Meus queridos, os momentos finais deste mundo giram em torno da adoração. Adorar o Criador ou adorar o falso profeta, a besta do Apocalipse. O que nós precisamos ser? Primeiro, nós precisamos ser leais a Deus. A posição do nosso corpo vai refletir a posição do nosso coração. Nós não podemos deixar esse caminho. A Bíblia nos fala que nós devemos ser fiéis até a morte, sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida. Em tempos tão difíceis, a fidelidade a Deus será recompensada. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Qual a minha e a sua decisão? E vamos ver agora, a gente viu os precursores do Antigo Testamento, né, mostrando o vislumbre do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego e como nós seremos transportados também para essa interpretação daqueles que no Novo Testamento representam aquilo que acontecerá no tempo do fim. Se você compreendeu o que nós falamos, onde você está, diga um amém. Eu não estarei ouvindo, mas Deus estará no céu ouvindo. Os anjos estão registrando. Amém significa que assim seja, Senhor. Tiago e Pedro. Vejam bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Ao mesmo tempo, o rei Herodes pôs as mãos sobre alguns membros da igreja para maltratá-los. A perseguição do fim dos tempos não é novidade para a igreja. Assim que ela nasceu, após a morte de Cristo, 2 nações a perseguiram. Perseguiu a igreja de Deus, os cristãos, os romanos e os judeus perseguiram ali, naquele contexto, a liderança judaica. Não vamos confundir liderança como um povo em si, para a gente não criar também um antissemitismo, coisa dessa natureza que não tem nada a ver. É preciso que nós separemos as coisas também para a nossa boa compreensão. O rei Herodes queria agradar os judeus e mandou matar o apóstolo Tiago. Vendo que seu plano estava funcionando, ele prendeu a Pedro para executá-lo. Diante dessa crise, a igreja orou incessantemente. A oração não foi respondida imediatamente. Pedro foi salvo apenas algumas horas antes de sua execução. O curioso é que Pedro não estava preocupado, mas ele dormia profundamente ali na cadeia onde ele estava. E o que é importante, no tempo do fim, Deus permitirá que alguns morram, como Tiago
e a maioria será obrigada como Pedro. A maioria será abrigada como Pedro. Pedro, ele tem um testemunho interessante, porque Pedro, ele foi salvo da prisão, mas depois Pedro foi preso de novo e ele foi julgado e condenado à crucifixão também. Que não está na Bíblia, mas relatos extrabíblicos informam que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Não importa, é importante dizer, parafraseando ali João, capítulo 21, versículo 18 ao 22, não importa se eu permito que você morra, ou se você vive até que eu venha, mas apenas siga-me até o fim. Né? Vai ter dois grupos de pessoas também quando Jesus voltar, os justos vivos e os justos mortos. Não importa, veja bem, meus queridos, não importa como nós estejamos, se mortos ou se vivos, o importante é que nosso nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Tiago e Pedro representam também, são precursores daquilo que vai acontecer no tempo do fim, assim como no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram precursores. O sábado no tempo do fim, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, de modo que ninguém poderia comprar ou vender, a menos que levasse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Meus queridos, para distinguir entre aqueles que adoram a imagem e aqueles que não o fazem, uma marca é colocada neles, e esta marca é identificada pelo número ou nome da besta, 666. Nós sabemos que a Igreja Romana ela persegue, nós sabemos também pela profecia que ela representa a besta do Apocalipse, e o protestantismo apostatado representa a segunda besta. As duas vão se unir, uma vai dar o poder ao outro, e receberão a marca da besta na mão direita ou na testa. Na mão direita é símbolo de trabalho, porque eles terão medo de perder o seu trabalho no dia de sábado, e por causa do trabalho, eles vão desobedecer a Deus. E outros não vão aceitar o sábado intelectualmente. Então, ou você recebe a marca da besta, que é na mão direita ou na testa, ou eu e você vamos receber o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é representado pelo sábado, porque o sábado nos mostra o Deus criador, nos mostra o Deus mantenedor, nos mostra o Deus salvador. Tudo isso está identificado no mandamento do sábado. Aqueles de nós que se recusam a adorá-lo têm o nome de Deus como distinto. Se nós recusarmos adorar a besta, nós iremos fazer distinção nesse mundo. Ou seja, alguns terão o caráter de Cristo e outros terão o caráter de Satanás, os que recebem a marca na sua testa, ou mesmo a marca na mão, negarão a Jesus Cristo nos últimos dias. Mas nós que tememos o nome do Senhor, o livro de Malaquias, no capítulo 4, nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo das suas asas. Veja bem, aqueles que terão a marca de Deus na fronte. E Deus está nos chamando. Né? A mensagem do primeiro anjo é exatamente aquela mensagem maravilhosa. Chegou a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Uma alusão própria, uma alusão extraordinária sobre a importância e a relevância do sábado no tempo do fim. Isso podemos entender Apocalipse 14, versículo 7, Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o versículo 11, e Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que diz, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, o remanescente guarda os mandamentos de Deus. O sábado revela esse Deus criador, esse Deus mantenedor, negado por muita gente na história desse mundo. E nós gostaríamos de você. Há duas razões pelas quais os líderes judeus da época queriam matar Jesus, que estava relacionado à maneira como ele guardava o sábado. E muitas vezes eles tinham ódio, porque Jesus curava no dia do sábado. E eu digo a vocês, o sábado é lícito curar no dia de sábado. E nós guardamos o sábado não para ser salvo, nós guardamos o sábado para ser salvo.
É preciso entender, nós guardamos o sábado porque somos salvos em Cristo Jesus, e não para ser, mas porque é. Qualquer coisa que você fizer, qualquer mandamento que você obedecer, você não obedece para ser, você obedece porque você é. E você que nasceu o sol da justiça, você que recebeu o perdão dos seus pecados, você que crê em Jesus, você que foi salvo pela graça de Cristo, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, não se preocupe, pela fé você vai ser obediente ao Senhor e Deus vai te dar a recompensa. Ser fiel, como diz o texto, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, ele dizia, é lícito fazer o bem no dia de sábado. Jesus, ele disse, o sábado foi feito por causa do homem. E, nesse sentido, é importante nós registrarmos a importância desse estudo para que nós possamos ampliar a nossa visão sobre os precursores do tempo do fim. Vejam que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram fiéis, são precursores do Antigo Testamento daquilo que acontecerá no tempo do fim. E no tempo do fim, meus queridos, os precursores do Novo Testamento, Tiago e Pedro e Jesus, eles são precursores, porque eles mostram em miniatura tudo o que eles passaram, a perseguição, o sofrimento, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego no Antigo Testamento foram para a fornalha de fogo, Tiago, Pedro e Jesus no Novo Testamento tiveram também que passar pelo seu próprio Calvário. Mas o que é que acontece? O que é importante nós registrarmos? Nós estamos aguardando esse tempo do fim, e nós temos o exemplo de Jesus, temos o exemplo de Tiago, o exemplo de Pedro e o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E essa experiência que ela reflete em nós, para que nós possamos sermos fiéis a Deus no tempo do fim que nos espera. Meus queridos, o que é que eu gostaria de dizer para vocês? Eu estou com minha lição aqui e gostaria de dizer para vocês que próximo final de semana, próximo sábado, nós estaremos recapitulando a última lição deste trimestre, Imagens do Fim. Será uma lição extraordinária e você não pode perder. Essa caminhada desse trimestre, ela tem sido maravilhosa, porque ela tem nos ajudado a entender as alusões, imagens e símbolos, para nos ajudar a entender, a compreender a visão historicista da profecia bíblica. Espero que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês, a cada um de nós, para que assim nós possamos alcançar a graça de que, nos dias finais da história desse mundo, o nosso nome esteja registrado no livro da vida do Cordeiro. Vem comigo agora, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária, tu nos revelaste nas Sagradas Escrituras, através dos profetas, através dos teus servos, tudo aquilo que há de acontecer no tempo do fim. Nós temos os precursores do Antigo Testamento, que foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. No Novo Testamento, Tiago, Pedro e Jesus nos mostram um vislumbre do que acontecerá no tempo do fim, quando a igreja for duramente perseguida. Que nós possamos, Senhor, sermos fiéis, seja qual for a circunstância. E pedimos as bênçãos às pessoas que nos acompanharam neste sábado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Dê um like, compartilhe o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Até sábado.